Olá, gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A princípio, agora eu vou começar a falar devagarzinho para esperar que as pessoas vão entrando aí, né? Para a gente poder bater um papo, tá bom? Vamos dando um tempinho aí para que todo mundo possa começar a se conectar na live aí para a gente poder conversar. O pessoal já está começando a entrar aí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ésico, Fernando, tudo bem? Mais um pouquinho a gente já começa a falar, bater um papo legal. Hoje é um assunto que a gente pratica bastante no dia a dia da clínica, né? Então nós já vamos começar aí o nosso bate-papo, né? O intuito não é nem estar eu só falando para vocês, mas a gente poder conversar um pouquinho. Dá só mais um minutinho aí e a gente já começa, tá bom, gente? Vamos lá. Bom, pessoal, então eu vou começar já aqui, que as pessoas que entraram aí estão pontuais, eu vou começar a falar um pouco, né? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, a oportunidade de poder trazer um pouquinho sobre odontologia, sobre o que é uma avaliação, sobre a importância de uma boa avaliação. Eu sou o Dr. Fábio Henrique, da unidade aqui de Campinas, sou formado há 20 anos, especialista em prótese e reabilitação oral e também especialista em endodontia, que quer dizer que é a parte de canal. Tá? Iniciei minha profissão basicamente com a parte de endodontia, depois eu migrei mais para a parte de reabilitação, que é onde eu foco hoje. Né? A minha unidade é aqui em Campinas, né? Sou diretor técnico aqui da Oral Sim Implantes de Campinas, né? Americana, também a gente faz parte do quadro lá. Bom, eu acho que antes de mais nada, antes de eu começar a conversar com vocês alguma coisa, né? Eu acho que o momento é pertinente a isso. Eu vou falar um pouquinho para vocês da fase que nós estamos passando, desse novo diferente que a gente vem enfrentando aí, né? Todo mundo sabe que o Covid está aí e mudou a vida de todo mundo. E aqui na Oral Sim, é lógico que a gente está totalmente preparado para receber as pessoas, para poder fazer o atendimento com total segurança e total qualidade. Aliás, eu acho que foi um meio muito legal que a gente achou de estar perto das pessoas fazendo essas lives, né? Que é onde a gente pode estar conversando, estar trazendo informações para vocês importantes, informações de relevância, realmente uma troca de ideia, uma troca de informação, né? É o jeito que a gente tem de estar perto de vocês aí, que às vezes não podem vir até o consultório, tá? Eu queria já aproveitar também, gente, e pedir para vocês convidarem as pessoas a participar. Então envie o link para o amigo, para o tio, para a tia, para a mãe, para o pai, né? Para a gente poder ter um bate-papo bem legal hoje aí, beleza? Já tem gente que está entrando aqui, o Pedro, a Cleides que vai fazer um implante com a gente, a Marli, o Fernando, o Jéssico que eu já falei, né? Gente, boa tarde realmente a todos, né? E vamos lá. Eu acho que antes de eu começar a falar sobre o assunto, a falar um pouquinho de avaliação, de planejamento, eu acho que é legal a gente contar uma história para vocês que acontece no dia a dia da nossa clínica, no dia a dia de quem é avaliador, né? O dentista avaliador, gente, é quem faz todo o planejamento, é quem tem o primeiro contato com o paciente. Então, há mais ou menos aí 4 anos e meio atrás, tem uma história que me marca muito e que eu gosto sempre de estar compartilhando. Tem uma paciente nossa, a Sandra Nascimento, né, Sandra Regina Nascimento Ferrão, que vinha lutando aí há mais ou menos 4 anos com um problema com uma prótese, gente. Ela tinha uma dentadura, tá, superior,
que não parava nem com o uso de fixadores mais, que vocês tanto conhecem aí, que tem um monte de marca no mercado. A Sandra já havia rodado Campinas e região à procura de um tratamento, à procura de fazer implante, e sempre a resposta para ela era: não dá, você não tem osso, não tem como fazer. Infelizmente a gente não pode te ajudar. E, inclusive, a Sandra já tinha passado por 2 cirurgias de estômago e estava prestes a ir para a sua terceira, gente, por causa de úlcera, por deficiência na mastigação. E aí você escuta a história do paciente, você conversa com ele e vamos bater um papo. E eu falei: Sandra, mas vem cá, me fala uma coisa, foi feito algum tipo de exame para alguém chegar e te falar isso? Ela: doutor, teve clínica que só olhou minha boca e disse que não podia, teve clínica que fez um raio-x e olhou minha boca e disse que não dava, e teve gente que só olhou o raio-x e também disse que não tinha como eu fazer. A gente tem por praxe aqui, nas nossas avaliações, tirar a radiografia panorâmica. A gente fez a radiografia, eu olhei, examinei a paciente clinicamente e falei: Sandra, eu ainda não vou te falar que dá, mas eu vejo grande chance de resolver o seu problema. Pedi um exame complementar chamado de tomografia e realmente a gente constatou que era um caso muito extremo, muito complicado de se fazer, um caso bem difícil, né? Que assim, tinha chance de às vezes realmente não dar certo, mas eu falei: Sandra, vamos tentar, é a tua chance da gente pôr dente e é tentar fazer enxerto, são enxertos grandes, mas eu tenho certeza que com a tua determinação, confiando no nosso trabalho, nós vamos conseguir. E perfeito, gente, a gente fez o enxerto na Sandra, fizemos o enxerto dos 2 lados, aí chegou a hora de fazer o implante, porque primeiro você faz o enxerto ósseo, aguarda esse enxerto ósseo cicatrizar e depois você vem para a confecção dos implantes. Eu vou mais rapidinho aqui porque a história é bem longa. Enfim, a gente fez os enxertos, passou o tempo de cicatrização, fizemos os implantes na Sandra e, para nossa surpresa, esses implantes tiveram um travamento tão bom em osso enxertado, e às vezes tem dentista aqui que está me acompanhando que sabe que a qualidade do osso enxertado não é das melhores, né? O travamento foi tão bom que 3 dias após a instalação dos implantes a gente conseguiu colocar os dentes da Sandra. Então, assim, isso já faz 4 anos e meio, eu acompanho ela anualmente, fazendo manutenção, e está tudo perfeito, gente. E sabe o que a gente fez de diferente? Nada, a gente só fez uma boa avaliação. A gente fez um exame bem criterioso, né? Então é uma historinha aí só para contar para vocês, realmente para a gente poder começar a falar aí. E volto a pedir que você convide o amigo, enfim, para a gente estar participando. Também, gente, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer pergunta que seja, por favor, pode fazer para mim. É realmente um bate-papo. Eu estou aqui para responder para vocês. Eu só vou pedir que coloque o nome da cidade, o seu nome e a cidade de onde você está falando. Beleza? Uma coisa importante também para eu deixar bem especificado aqui para vocês, pessoal, é que é o seguinte: eu não posso em momento algum, durante essa live, estar mencionando para vocês sobre preço, tá? Não tem como falar, uma, por questão do CRO, né, e do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, por questão de infração ética, a gente não pode. E outra até pela própria história que eu acabei de falar aqui, né? Como eu vou avaliar, como eu vou passar preço sem fazer uma bela avaliação, sem fazer um bom planejamento, sem ter um bom exame desse paciente. Perfeito? Ficamos combinados assim, gente? Então vamos lá, ó. Se tiver alguma dúvida, por favor, nome e a cidade de onde está falando, e a gente vai bater no papo aqui. Bom, vamos falar então agora sobre avaliação, né? Avaliação odontológica. Eu gosto, quando começar a falar de avaliação, lembrar lá de trás de quando eu comecei a minha profissão. Quando eu comecei, gente, o paciente procurava a gente, vinha no consultório, nem clínica era, né? Ele vinha até o consultório, a gente sentava esse paciente direto na cadeira de dentista, olhava a boca dele e falava: ó, tem 3 cáries, um dente para tirar, um canal e uma prótese. E o teu orçamento é esse. Isso era
a forma que a gente trabalhava há um tempo atrás. Com o passar do tempo, com o conhecimento, lógico que tudo vai melhorando muito, tecnologia e tudo mais, né? A gente foi aprendendo a mudar o jeito de se trabalhar. E hoje a gente tem aí os dentistas avaliadores, né? Então, a avaliação, gente, é o primeiro contato que o paciente tem com a clínica e com o dentista. Então, eu queria falar assim, quando você for buscar uma avaliação, é de grande importância, pesquise a clínica que você está indo, busque referência, busque clínicas de referência, profissionais que saibam, que conheçam. Hoje tem a internet, todo mundo pesquisa, é muito comum o paciente chegar para a gente aqui já sabendo o que quer, sabendo já do tratamento porque pesquisou tudo na internet. Então pesquisa também o profissional, pesquisa a clínica, vê se essa clínica tem indicação. Busque indicação de amigos, de parentes, de conhecidos, de Deus que fez nesse lugar, gente. Isso é importante demais para que vocês façam um tratamento num lugar onde realmente vão devolver a sua saúde, tá bom? Então, primeira coisa é buscar indicação, é pesquisar antes de estar indo. E o que seria uma avaliação? Quanto tempo demora uma avaliação? Como que é feita uma avaliação? Então, como eu disse lá atrás, a avaliação é o primeiro contato que o paciente tem com a clínica e com o profissional. Então, para mim passar para vocês aqui, eu vou falar o meu dia a dia, de como eu faço a avaliação aqui na nossa clínica, como que é feito isso, né? Para vocês poderem entender e ver a importância realmente da avaliação. Gente, o paciente primeiro, quando ele chega na nossa clínica, para a primeira avaliação, o que é feito de primeiro, antes de qualquer coisa, ele preenche um questionário de saúde, chamado de anamnese. Esse questionário vai contar todo o histórico clínico desse paciente, que para a gente tem muita coisa lá que é de grande importância, tá? Segunda coisa, depois desse questionário preenchido, o meu paciente passa por um exame radiográfico, aqui na clínica mesmo, onde ele faz uma radiografia panorâmica. Essa radiografia, eu vou poder ver toda a estrutura óssea e dentária desse paciente. Vou ver por dentro, na verdade, né? Ainda mais para quem trabalha com implante, isso é de grande importância. E o tempo? Quanto tempo demora uma avaliação? É rápido? Gente, avaliação em média, tá? De 30 a 40 minutos. Uma boa avaliação. A avaliação é só para implante, doutor Fábio? Não, gente. A avaliação não é só para implante. É para todo o tratamento bucal. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, eu já tenho no meu paciente a anamnese preenchida e o exame radiográfico. Aí o paciente vem até a minha mesa, até a minha sala, para a gente poder bater um papo. Ali, gente, eu vou buscar ter um diálogo com esse meu paciente. Ali eu vou conhecer o meu paciente. Vou estudar com ele o questionário de saúde. Vou querer saber o porquê que ele buscou a clínica, qual que é o seu sonho, o que ele almeja, se é implante, se é prótese total, se ele está com dor. Enfim, ali eu vou realmente conversar com o meu paciente e nessa hora eu falo, é muito importante para nós que realmente vocês conversem com a gente, que vocês não tenham medo, que vocês não tenham vergonha. Como é comum o paciente chegar e ter vergonha, ou no dentista porque tem vergonha, eu vou mostrar minha boca, vou mostrar minha prótese feia, vou mostrar meu dente cariado. Enfim, gente, na hora do diálogo, na hora da gente conversar ali, é realmente a hora de jogar as cartas na mesa. E eu estou ali, primeiro de tudo, para escutar você, para escutar o meu paciente. Bom, de extrema importância isso, até para efeito de como eu vou planejar o caso. Por exemplo, gente, eu vou citar aqui para vocês que é uma pergunta que tem no questionário de saúde que eu acho de extrema importância é se o paciente, principalmente mulher, né, que isso é com mulher que acontece, se faz o uso do medicamento de bifosfonato, do alendronato de sódio, do resindronato de sódio. Para quem busca implante, esse é um fator determinante. Então, como eu vou oferecer para o paciente um implante
se ele faz uso desse medicamento e não pode. Por isso a importância do questionário de saúde. E agora falando um pouquinho de vocês, quando vocês vão na clínica, quando vocês vão fazer a avaliação, o que vocês devem buscar? Eu acho que o primeiro de tudo, gente, vê se o profissional tem conhecimento. Depois de toda aquela indicação que você já foi, já pesquisou, vê se o profissional que está te atendendo, se ele demonstra conhecimento do assunto. Olhe a clínica, olhe o espaço físico, vê se aquilo está limpo, está organizado, entendeu? Vê se tem tecnologia. Hoje nós temos tanta tecnologia para trabalhar. Tem odontologia digital, tem a questão de sedação, sedação consciente, os equipamentos odontológicos, hoje tudo é muito diferente. E tudo isso deve influenciar na sua decisão quando você vai fazer uma avaliação. Então, gente, vamos lá. O paciente chega na mesa, a gente já conversou sobre a saúde, ele já falou o que ele queria, né? E aí eu vou analisar junto com ele o exame radiográfico. Então, seu João, dona Maria, olha aqui, aqui é o teu raio-x, aqui é o lado de cima, lá é o lado de baixo, o lado direito, o lado esquerdo, enfim. Vou mostrar para o paciente o resultado da radiografia. Ali eu explico tudo. Desde questão óssea até infecções, até questão de sinusite, que a gente consegue ver também, né? Para poder orientar o meu paciente. Depois disso, gente, a gente passa para o exame clínico, que é olhar na boca. Lá a gente vai examinar dente, gengiva, bochecha, língua, se o dente está mole ou não, se tem presença de infecção. A gente olha a garganta, olha a céu da boca. Realmente é um exame clínico completo. Então eu vi a anamnese desse meu paciente, vi a radiografia e vi o exame clínico. Aí sim eu posso sentar de novo e junto com você planejar o seu tratamento. Como que é esse planejamento? Eu gosto sempre de estar passando para o meu paciente 1, 2, 3 opções no mínimo, gente. Tá? Por quê? Porque tratamento odontológico não existe só uma forma de resolver. Tá? Eu falo para o paciente que existem várias opções. Depende do que você quer e depende do que a odontologia pode te oferecer. É muito importante você passar a opção para os pacientes. Tá? Não só por questão de valor. De forma alguma, não só por questão de valor. Mas por questão que às vezes eu acho que em questão de saúde, o menos às vezes é mais. Né? O menos às vezes é mais. Outra coisa que vocês podem estar me questionando aí, se... Doutor, tem alguma coisa em relação a outros exames? Existe algum outro exame ou só radiografia, exame clínico? Não, gente, existe sim, tá? Existe tomografia, existe radiografia, existe exame clínico, que a gente vai falar aí com o paciente e vai estar vendo, né? E vai estar podendo tomar decisão através desses exames. Eu vou parar um pouquinho aqui para dar uma olhadinha nos questionamentos, aqui nas perguntas, e a gente já retoma, tá bom? Olha lá, Simone Oliveira Correia. Boa tarde, gostaria de saber se para fazer um implante é necessário fazer primeiro a correção dos dentes com o aparelho. Simone, em alguns casos sim, tá? Em alguns casos sim. Se a gente não tem espaço para colocar o implante, primeiro deve-se corrigir com o aparelho. Então, o aparelho não é determinante para que eu coloque um implante. Agora, o que eu falo para você é o seguinte: uma vez que você colocou o implante, você não pode mais fazer ortodontia, você não pode mais usar aparelho. Então, é uma decisão que você tem que tomar antes, tá? E às vezes a gente indica assim para os pacientes a correção, porque às vezes eu não tenho espaço. Um exemplo muito simples para você, Simone. Às vezes o espaço é pequeno demais para eu colocar 2 dentes e grande demais para um dente só, entendeu? Porque os dentes se movimentam quando você perde ele. E aí, às vezes, acaba que a gente indica para fazer ortodontia para corrigir isso daí. Tá bom? Espero poder ter respondido para você. Aqui o Vitor falando que o primeiro passo onde entregar o nosso bem maior
a nossa saúde é fundamental, não é verdade? Vitor, com certeza, com certeza. Por isso que eu falo que antes de você tomar uma decisão, de fazer uma avaliação, a gente deve procurar um lugar de referência. A gente deve se informar desse lugar na internet, com um amigo, com um parente, e buscar sempre indicação. Mais um aqui. Júnior, sobre questão de pagamento, infelizmente é o que eu falei, né? Preço, pagamento, eu não tenho como te responder, tá? Porque por questão ética mesmo, né? Então isso eu vou ficar devendo, beleza? Paulo, isso aí, Paulo. Parabéns, parabéns por ter ido até a clínica de Ponta Grossa, Dr. Fernando, eu conheço ele, excelente profissional. E é isso aí, recupera a autoestima mesmo. A gente fica muito feliz, viu? Muito feliz mesmo em ver depoimentos assim. A Ádia Miranda está perguntando se a gente só faz implante ou se a gente faz prótese parafusada também. Ádia, a gente faz todo tipo de tratamento e a prótese parafusada também é um tipo de prótese sobre implante, tá bom? Gente, tem um monte de gente aqui, Amanda, Jaqueline, Carla, a Creuza, né? Um monte de gente mandando mensagem aqui. Eu agradeço realmente a participação de todos vocês, né? Se eu for ficar lendo aqui, né? Mas é muito bom poder estar falando aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para tirar mais um pouquinho de dúvida, né? E vamos participando aí, vamos fazendo um bate-papo. Só a última pergunta aqui. A Jaqueline está perguntando por que o implante é a melhor opção. Jaqueline, implante é a terceira dentição que a gente tem, né? É um dente fixo. A gente sabe que uma prótese móvel, tá? Às vezes ela vai recuperar 30% do teu esforço mastigatório, da tua função mastigatória, desculpa. E o implante ele devolve 100%, né? Então, quando indicado, a gente sempre vai optar pelo implante, tá bom? Gente, então vamos voltar lá ao tema, falar um pouquinho mais. Estava falando sobre avaliação, sobre exame radiográfico, tomografia. Então, assim, gente, eu acho que é de extrema importância, quando vocês forem fazer a avaliação, que o dentista demonstre clareza no que ele está falando, conhecimento do que ele fala, que ele tenha confiança da informação que ele está te passando, né? E que ele te dê opções de tratamento. E o principal que eu acho que não pode faltar para profissional nenhum, a gente trabalha com saúde, a gente vende saúde. E saúde é o nosso bem maior, né? Nós temos que ser honestos. Quantas vezes o paciente vem buscando um tipo de tratamento comigo e seria muito fácil eu falar, não, eu vou fazer, eu faço, dá, a gente dá um jeito, mas eu tenho que falar que não dá, que não é viável, eu tenho que ser honesto, gente. Quantas vezes a gente vai avaliar um paciente que colocaram um dente, entendeu? Onde não tinha que pôr. E é isso mesmo, às vezes terceiro molar, dente do juízo, dente que a gente tira, e a pessoa foi lá e colocou um implante, entendeu? São coisas assim que, então assim, tem que ter honestidade, tem que falar, não só às vezes o que o paciente quer escutar, mas às vezes o que a odontologia determina. Então, quando vocês forem realmente buscar avaliação, busquem isso. Busque um profissional honesto, que te fale a verdade, que te dê opção, que te mostre o caminho, que te mostre tecnologia. É isso que a gente tem que fazer numa boa avaliação. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tomografia e radiografia panorâmica, tá? São dois exames que a gente pede na avaliação. Então, gente, a radiografia panorâmica, que a grande maioria das nossas clínicas fazem já de antemão, tá? Ele é um exame de imagem, onde ele me dá uma imagem bidimensional, tá? Então, grande parte dos casos, a gente consegue indicar e consegue fazer implante somente com esse exame, tá? Somente com esse exame, lógico, complementando com o exame clínico, que é olhar na boca. Mas existem alguns casos que a gente não consegue ver a real espessura do osso ou posição de nervos, né, que tem a nossa boca é totalmente nervada. E aí a gente precisa de um exame mais específico chamado de tomografia computadorizada. O que seria essa tomografia?
nada mais é do que um exame tridimensional. Ou seja, ela mostra o dente e o osso para mim de todos os lados, com 100% de assertividade. Então, vamos pensar aqui um paciente que precisa fazer um implante embaixo, tá? Um implante embaixo aqui, e passa uma estrutura ali chamada canal mandibular. E a gente está em dúvida se o osso, se tem espessura óssea, tem altura óssea para chegar próximo desse canal, ou que a gente não pode atingir ele, a gente pede a tomografia. A tomografia vai me dar segurança em operar esse paciente. Tá bom? Então a diferença de radiografia para tomografia é que a radiografia é bidimensional e a tomografia é tri. Tá? Outra coisa, gente, que é muito importante eu falar, vocês às vezes me perguntam para a gente, só esses dois exames, só radiografia e tomografia é necessário? Não, tá? Aqui na Uralsim, a gente pede para 100% dos nossos pacientes que vão passar por cirurgia, exame de sangue. Nesse exame de sangue tem hemograma completo, creatinina, coagulação, vitamina D, glicemia, eu acho que são esses 5, tá? E glicemia, certo, gente? Por quê? Porque às vezes o paciente, até jovem, vem aqui fazer, no questionário de saúde não tem nada. Você vê lá e não tem nada. A hora que você faz o exame de sangue, ele está com uma diabetes. Então é importante, tá? A gente pedir um exame de sangue. Então a gente pede para 100% dos nossos pacientes que vão passar por cirurgia. Avaliação médica, passar pelo médico, em casos indicados, tá bom? Bom também deixar falado para vocês que diabetes, pressão alta não é contraindicativo para fazer implante, tá? Desde que tudo esteja controlado, desde que você esteja com a sua saúde em dia. Mais pergunta aqui, assim, de vocês trabalham com aparelho invisível? Sim, de algumas clínicas sim, tá? Algumas clínicas da Uralsim faz a parte de ortodontia, tá bom? A Carla perguntando se tem idade limite para colocar implante. Meu avô tem 80 anos. Pode, Carla? Pode sim. Tanto com a saúde em dia. Tá? Eu tenho paciente de 94 anos que fez o implante. Tá bom? Então não tem idade limite, gente. Tem que estar bem de saúde. Tem tempo para ser feliz? Para poder mastigar bem? Para poder comer bem? Não tem, né, Carla? Então dá para fazer, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, respirar um pouco. Ó, a Miriam também está falando aqui que está fazendo os implantes em São Paulo. Miriam, isso aí, eu fico muito feliz lá com o Dr. Gustavo, pessoal muito gente boa. E isso aí. Parabéns, viu, Miriam, por você ter tomado essa decisão. O Bruno está perguntando para a gente qual a diferença entre dentadura e os implantes. Vamos lá, Bruno, então é o seguinte. Dentadura é ponte móvel, tá? É uma prótese móvel. Então, é para paciente que não tem dente, tá? Ele perdeu todos os dentes e a gente vai fazer uma prótese móvel. Então, ela não é fixa, ela é firme, tá? Na grande maioria das vezes a gente consegue deixar uma dentadura firme, mas esse paciente vai ter que tirar ela para higienizar, às vezes vai espirrar, ela mexe na boca. E a de baixo, aí é uma prótese totalmente móvel que não para, não tem como parar, tá? Pelo formato da mandíbula, pela nossa língua, que não para nem um minuto, ela fica se movimentando toda hora, assoalho de boca, a parte de baixo é a parte que movimenta, então a dentadura embaixo é uma prótese totalmente solta. Já a de cima, a gente consegue deixar uma dentadura firme, eu digo firme, não fixa, tá? Então é uma prótese móvel. Quando a gente vai falar de implante, aí a gente já está falando de dente fixo, dente que não sai, dente que não desloca, que não machuca, que dá segurança para o paciente comer. Pacientes que usam dentadura em cima, quando coloca implante na parte superior, ele está com o céu da boca 100% livre. Então volta a melhorar a parte de sabor, né? Ajuda muito. E que nem eu falei lá atrás, a dentadura, quando bem feita, gente, quando muito bem feita, ela recupera 30% de eficiência mastigatória. Já com o implante a gente consegue devolver 100%, tá bom? Então é essa a diferença, né? A dentadura é uma prótese móvel
E implante hoje é dente fixo e implante é para todo mundo, tá? Tanto com a saúde em dia, hoje a gente consegue fazer implante aí para todo mundo, tá bom? Silvio, boa tarde. Tânia, faz acordada ou dormindo? Pois sou muito ansiosa. Tânia, aí tem as duas opções, tá? Tem pacientes que não precisam de sedação e tem pacientes que necessitam de sedação por medo, por ansiedade, por questão de trauma, tá? Então a gente na clínica oferece todo tipo de tratamento, tá? Tanto ele sem sedação ou com a sedação. Só para explicar para você um pouquinho, a gente trabalha com 3 tipos de sedação praticamente, né? Uma é só um remedinho do Dormonide, que o paciente dá uma relaxada, tem uns que dormem. Outro tipo de sedação é com óxido nitroso, que é um gás que você inala, né, associado com dormonide, aí o paciente fica bem zen mesmo. Tem paciente que chega até a roncar na cadeira, né? A gente tem que ficar acordando o paciente. E existe uma outra sedação, que é a sedação consciente, que daí já é um médico que vem com acesso venoso, né? E aí põe o paciente para dormir. Como se fosse fazer uma endoscopia, né? A hora que você acaba, você fala, nossa, mas já acabou, já? Nem sabia. Então é isso daí, tá? Então dá para fazer dormindo, sim. Pode ficar tranquila, tá bom, Tânia? Gente, voltando um pouquinho sobre a avaliação, né? Eu falei um pouco de clareza, o profissional explicar bem, de ter várias opções, de ser honesto. Agora eu vou entrar na parte da honestidade, que também é minha parte de garantia. Todo tratamento tem que ter garantia. Você tem que receber uma garantia, um contrato por escrito, assinado, falando tudo que vai ser feito lá. Isso é importante. O profissional tem que assinar isso para você e você também tem que assinar. Porque o contrato garante direito e dever para ambas as partes. Tá? Então é importante demais ter essa garantia. Tá? E lógico que clínicas de referência vão sempre dar isso, vão sempre dar suporte para o cliente, tá bom? Outro assunto importante, eu gosto muito quando eu faço avaliação, gente, é fazer com o meu paciente um planejamento. É isso aí, ele tem uma folha de planejamento que no dia da avaliação, quando ele fecha com a gente, ele vai saber desde o primeiro dia até o último dia tudo que ele vai fazer dentro da clínica. Isso dá segurança para vocês, isso dá orientação para a gente trabalhar. Então precisa ter um planejamento muito bem executado. Então você imagina comigo, se você faz uma avaliação, tá? Você faz uma avaliação ali e não faz uma avaliação de forma correta, não tem uma boa indicação com o tratamento. Consequentemente, o teu planejamento vai sair errado. Consequentemente, você vai ter problema no teu tratamento. Então, por isso que é importante demais fazer uma boa avaliação, é importante demais ter conhecimento, saber o que você está fazendo, saber o que você está oferecendo para o teu paciente. Porque daí você faz um planejamento correto e com certeza a execução também vai ser correta, vai dar certo. Então, tudo começa numa boa avaliação, né? Então, eu costumo planejar com o meu paciente tudo, 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 tudo. Ele já sai daqui com um planejamento, sabendo o que ele vai fazer. Sabendo desde o primeiro dia até o último dia. Gente, não é só para implante, tá? Eu faço um planejamento para todo tipo de tratamento. Para todo tipo de tratamento. Doutor Fábio, dentadura, isso de dentadura, mas quero colocar implantes, mas é muito caro, muito caro. Queria saber se vocês parcelam. Elaine, infelizmente, né, questão de valores, eu não posso estar passando aqui para você, mas com certeza, eu não sei de que cidade você é, mas vai ter um oralzinho perto da sua cidade. A gente está hoje de norte a sul no Brasil, né? Com certeza eles vão te ajudar. Marca a avaliação lá, bate um papo que eu tenho certeza que eles vão fazer para você o melhor, tá bom? Implante tem que fazer limpeza? Ju Moreira. Ju, prótese protocolo, sim, tá? Que é uma prótese fixa sobre implante. A gente precisa fazer limpeza sim, tá bom? E eu falo assim, gente, do mesmo forma que você cuida dos seus dentes, você tem que cuidar dos implantes. Quando você vai fazer uma limpeza, vamos supor, um paciente que tem 2 implantes na boca,
e vai a cada 6 meses no dentista fazer uma limpeza. A gente vai fazer a limpeza em volta do implante também, tá bom? A Isabel perguntando, doutor, estou inseguro em levar minha mãe devido à pandemia. É seguro realizar uma avaliação, iniciar o tratamento nessa época? Isabel, assim, pode ficar tranquila, porque aqui na Oral Sim nós estamos totalmente preparados para isso. Aliás, toda a Oral Sim, tá? Desde antes da pandemia, ela já é preparada para estar recebendo os pacientes com segurança. Então, a limpeza com hipoclorito de sódio o tempo todo, uso de máscara, uso de EPI, uso de óculos. Aqui, assim, os pacientes não se encontram quase porque são ambientes grandes, são salas preparadas, né? Então, eu tenho certeza que pode trazer sim, porque a gente está totalmente preparado para isso, tá? Ela vai chegar aqui, ela vai ter o lugarzinho dela isoladinho, ela vai passar álcool, nós vamos aferir a temperatura dela, o dentista vai atender ela no horário, antes dela ser atendida a sala vai estar totalmente higienizada, então pode vir que é seguro, tá? Aliás, gente, eu falo assim que não é só durante a pandemia que a gente faz isso, a gente já vinha fazendo desde antes. Agora acrescentou umas coisas a mais, como por exemplo, medir a temperatura do paciente. Mas o restante já é o comum da nossa clínica, tá bom? Aqui, tio Aguinaldo, obrigado, viu? Abração, obrigado. Gente, então vamos lá. Então eu falei para vocês sobre o planejamento, que é muito importante e a gente tem que planejar, e para planejar você tem que saber indicar. Você tem que saber o que você está oferecendo para esse paciente, tá? A Isabel perguntou agora sobre a questão da pandemia, então eu já falei um pouquinho sobre biossegurança, tá, Isabel? A gente está totalmente focado nisso, tá? A clínica se preparou demais para isso, com orientações, a gente segue exatamente o que a Organização Mundial da Saúde fala, pede, então a gente está realmente pensando não só para a pandemia, tá? Mas a gente já pensa nessa segurança para o paciente o tempo todo. A gente está sempre pensando nisso, tá bom? Então, questão de biossegurança, eu acho que a Oral Sim é referência em biossegurança, em tratamento e quanto a isso não tem problema nenhum. A Nayara está perguntando como é uma avaliação. Nayara, a avaliação, eu já estive falando lá atrás, mas é um prazer falar para você de novo. A avaliação ela é composta de algumas coisas. Primeiro, o paciente chega até a clínica, ele preenche um questionário de saúde, né? E a gente já vê tudo para o paciente ali, como está a saúde geral. Depois, ele passa por um exame radiográfico, onde a gente vai ver toda a questão óssea do paciente, dos dentes. É conversado com o profissional, com o dentista, onde ali ele vai escutar, vai ver o que você quer, o que você precisa, né? Passa por um exame clínico, onde a gente vai olhar toda a boca, não só dente, mas todas as estruturas que envolvem a boca. E depois a gente, junto, faz esse planejamento, né? E a gente procura passar para você 1, 2, 3 opções aí de tratamento, tá bom? Mas, resumindo, é basicamente isso daí. A Cle Padilha aqui disse que ontem fez a avaliação. Ô Cle, obrigado, viu? Obrigado por ter feito. Espero que dê certo. Espero que você tenha tido uma excelente experiência no Oral Sim. Eu tenho certeza que teve, né? Gente, então eu falei um pouquinho para vocês de biossegurança, dessa pandemia, do momento que a gente está vivendo. Eu acho que devemos se cuidar sim, tá? Mas esse cuidado não deve ser só na pandemia, ele deve ser para o resto das vidas, né? Para o resto da vida. Principalmente em ambiente de saúde, onde a gente vende saúde, onde a gente trabalha com cirurgia, trabalha com... Né? A gente precisa ter questão de biossegurança, precisa ser limpo, precisa também ter uma esterilização eficiente, precisa tudo estar em ordem. Então, podem confiar, podem vir tranquilos, que eu tenho certeza que não vai ter problema. Importante falar também um pouquinho para vocês a questão da saúde, gente, da saúde bucal, né? É muito importante você estar procurando o dentista periodicamente. A avaliação não é só para contratar novo serviço. A avaliação é também para ver como é que está a tua saúde. No exame de avaliação, a gente vai olhar se o paciente tem alguma lesão que pode virar algum câncer, né? A gente vai olhar a questão de infecção,
Quantas, você já deve ter escutado falar de endocardite bacteriana, que é bactéria da boca que se aloja no coração. Então, a questão da saúde, realmente, não precisa ser só para contratar novo serviço. Você deve fazer uma avaliação periodicamente para ver como é que está a sua saúde bucal. Olha que é uma coisa hoje que a gente bate muito, gente, é em termos da mastigação. Tá? Eu contei lá atrás a história da Sandra, que ela operou 2 vezes no estômago porque não conseguia mastigar. Além disso, gente, tem a questão de absorção de nutrientes. A nossa digestão se inicia pelo processo mastigatório, se inicia pela boca. Então, se você não mastiga bem, não tritura bem esse alimento, uma que você vai jogar alimento em pedaços para o teu estômago, e o teu estômago não tem dente, ele vai ter que fazer a função mastigatória, né? E vai ter que trabalhar com ácido, com tudo mais, e vai dar problema. E outra, que a absorção de nutrientes vai ser muito menor. E a gente sabe que para nossa imunidade, a gente precisa de nutrientes. O nosso sistema imune, ele precisa de nutrientes, ele precisa de vitaminas. E essas absorções são muito melhor quando você mastiga bem. Então, olha só, se você não consegue mastigar, se você não tem uma mastigação eficiente, consequentemente, a tua saúde vai ser debilitada. Você vai estar com uma saúde debilitada. A chance de você pegar uma doença é muito maior do que quem mastiga bem. Por isso que é importante demais, tá? Fazer avaliação, é importante demais ir ao dentista, é importante demais mastigar. A gente está vendo agora, nessa época de pandemia, que pessoas com imunidade baixa são os que mais estão sofrendo. E vai saber se muitos deles não é porque não tinha uma mastigação eficiente, né? E ficou mais suscetível a pegar esse coronavírus, né? Aqui vamos lá. Ah lá, a Cleia disse que vai hoje às 17 horas para fazer o acerto lá. Que legal, parabéns, viu? A Beth aqui, boa tarde, Beth. Maria Irene, boa tarde também. Está fazendo o tratamento com a gente. Olha só, gente, que legal, né? Como é bom a gente saber que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. Bom, então eu queria deixar esse recado para vocês sobre a avaliação, sobre o planejamento. Queria falar um pouquinho sobre a questão de saúde, a importância de se mastigar bem, a importância de não ter infecção na boca, tá? Ah, até lembrei aqui agora, gente, questão de diabetes, pacientes que às vezes não conseguem controlar a glicemia, quando a gente elimina a infecção bucal, essa glicemia fica controlada. Não quer dizer que você vai sarar da sua diabetes, mas o controle dela vai ser muito mais fácil. Então tá tudo relacionado, tá bom? Falar um pouquinho para vocês sobre a Oralsim, né? Quem que é a Oralsim, há quanto tempo que nós estamos aí. Então a Oralsim é uma franquia, né? Uma clínica odontológica que se iniciou lá no norte do Paraná, minha terra, que eu sou de lá. E hoje faz 16 anos, né, que existe a Uralsim. A nossa sede fica em Londrina, na cidade de Londrina. Hoje a gente conta aí com 250 unidades, praticamente em todo o território nacional, de norte a sul. Somos referência em tratamento com implantes dentários. Por isso que é muito importante você procurar, quando for fazer uma avaliação, uma clínica de referência, uma clínica onde tem uma história, onde tem indicação. As nossas clínicas hoje, né, vamos falar assim, grande parte do seu movimento vem de indicação. Isso realmente é porque é feito um trabalho muito sério, né? Então, a Uralsim está há 16 anos no mercado, é clínica em referência em implantes, não faz só implante, tá? A gente faz todo tipo de tratamento, mas a nossa especialidade, o nosso maior fato, nossa maior parte de tratamento são tratamentos com implantes mesmo, gente. Bom, eu queria deixar para vocês aqui só mais alguma pergunta da Carla. Doutor, com protocolo pode comer tudo? Carla, pode, tá? É dente normal. Desde que você vai usar para mastigação normal, você pode comer de tudo, sem restrição nenhuma. O mais legal é que os pacientes perguntam para mim, Carla, até aproveitando, doutor, eu fiz protocolo, vai entrar comida de baixo? Gente, não. Se você fizer ele bem certinho, terminar no lugar certo, não vai ter problema. Doutor, mas eu vou sair para passear e não vai ter onde escovar meus dentes, só vou poder escovar à noite e eu vou ter que ficar sem comer porque vai incomodar.
Não, gente, é normal. Pode sair, passar o dia inteiro. Se não der, vai fazer tua higienização à noite. E você vai estar tranquilo, não vai se sentir incomodado. Coisa que já não acontece com uma dentadura, com uma ponte móvel. Porque vai comer, entra alimento dentro, entra de baixo, aí machuca. Aí tem que achar uma torneirinha para lavar, né? Um banheiro. Com o protocolo já não acontece isso. Tá bom? Então, Carla, pode comer de tudo, não tem problema. É importante demais cuidar da higienização quando tem um protocolo, tá? É importante demais fazer manutenção, né? Mas, mas isso eu tenho certeza que o dentista vai te indicar, vai te ajudar. Existe tecnologia, existe aparelhos para isso, né? Existem técnicas de escovação para resolver isso daí. Gente, então acho que nós vamos terminando por aqui, né? Eu queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui comigo, agradecer as perguntas, né? Agradecer as pessoas aí que estão tratando na Oralsim, ou as pessoas que estão indicando o Oralsim, porque muitos que estão aqui são pacientes e também indicam pacientes para a gente, né? Eu gostaria de agradecer de coração. Só mais uma pergunta da Dileuza. O protocolo pode fazer na parte de cima e na parte de baixo? Dileuza, pode sim, tá? Indicado para os dois, para as duas arcadas, sem problema nenhum, tá? A única diferença é que na parte de cima, geralmente, a gente trabalha com 6 implantes e na parte de baixo a gente trabalha com 4, tá? Mas a indicação para as duas arcadas. Então, gente, eu queria realmente agradecer vocês, agradecer pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho. Não sou professor, não sou nada, eu sou dentista, eu sou avaliador, né? É o que eu sei fazer, às vezes a gente não sabe falar direito, mas espero que consegui explicar um pouquinho sobre avaliação, sobre planejamento, sobre questão de segurança, tá? É, Você que está me ouvindo aqui, né? Procura a unidade Oralsim mais próxima da sua cidade, entra no site da Oralsim, oralsim.com.br, ou no Instagram, ou no Face. Eu tenho certeza que do lado da sua região, aí da tua cidade, vai ter uma clínica para te atender. Vai lá, marca uma avaliação e assim, confia em quem te dá confiança, gente. A Oralsim está aqui para fazer isso. Tá bom? Gente, um grande abraço. Um prazer demais estar junto com vocês aqui. Que tenham um excelente resto de tarde e até a próxima. Abraço!